E se eu te dissesse neste exato instante que a morte, esse espectro que assombra a humanidade desde o alvorecer da consciência, não é o fim definitivo, a aniquilação total da sua essência, mas uma profunda, radical e inefável mudança de estado, uma transição para dimensões da existência que nossa mente tridimensional mal consegue vislumbrar. O que os mortos estão fazendo agora? Esta interrogação, carregada de angústia, esperança e um mistério quase palpável, ecoa incessantemente nos corredores da alma humana, um lamento silencioso que atravessa culturas, eras e credos. Estarão eles imersos em um sono abissal, desprovido de sonhos, aguardando um despertar para um destino incerto, uma nova aurora ou um crepúsculo eterno. Terão já iniciado a complexa jornada da reencarnação, vestindo novos corpos, aprendendo lições desconhecidas em mundos que desafiam nossa imaginação, sob sóis diferentes, em paisagens psíquicas radicalmente outras. Ou, quem sabe, uma possibilidade ainda mais inquietante e ao mesmo tempo consoladora. Estarão eles aqui mesmo, neste exato momento, te vendo assistir a esse vídeo, vibrando em uma frequência sutil, como presenças invisíveis, mas não ausentes, observando nossos passos hesitantes, sentindo o pulsar de nossas alegrias mais efusivas e o peso de nossas tristezas mais profundas. Hoje, convido você a um mergulho corajoso, uma imersão sem precedentes nas águas insondáveis e muitas vezes turbulentas do pós-vida, guiados pela chama do conhecimento esotérico, legado por uma das mais controversas e fascinantes figuras do ocultismo moderno, Helena Petrovna Blavatsky. E talvez, apenas talvez, ao final desta exploração audaciosa, possamos começar a perceber que aqueles a quem chamamos mortos não estão tão distantes, nem tão inertes, nem tão inacessíveis quanto nossa limitada percepção sensorial, aprisionada ao invólucro carnal, nos faz acreditar. Prepare-se, pois estamos prestes a desvendar um universo de possibilidades que transcende o luto paralisante e a dor da separação física, abrindo portais para uma compreensão mais vasta e integrada da vida em sua totalidade cósmica. Uma vida que pulsa incessantemente através dos véus da morte e do nascimento. Para Helena Blavatsky, a morte, tal como a cultura ocidental majoritariamente a concebe, um ponto final implacável, um mergulho no nada absoluto, a cessação de toda consciência e ser, é na verdade uma ilusão grosseira, um equívoco fundamental nascido da nossa identificação quase que exclusiva com o corpo físico, esse veículo denso e perecível. Ela via a morte não como um término, mas como uma transição intrinsecamente complexa, uma metamorfose da consciência, uma passagem inevitável de um plano de existência para outro, cada qual com suas leis, suas paisagens e seus desafios. Pense nisso não como o ato de apagar a chama bruxuleante de uma vela, mas como a libertação dessa mesma chama, que desvencilhada da cera que a consumia, continua a existir, a irradiar sua luz e calor, ainda que sob uma forma etérea, em uma dimensão que escapa aos nossos sentidos ordinários. Para verdadeiramente apreender essa visão revolucionária, é absolutamente crucial que compreendamos o conceito dos 7 corpos, ou 7 princípios, que, segundo a teosofia por ela sistematizada, constituem o ser humano em sua complexa e gloriosa integralidade. Nós não somos meramente este corpo físico, o Stula Sharira, denso, palpável e inevitavelmente destinado à decomposição, que enxergamos diariamente no espelho. Somos, em verdade, uma hierarquia intrincada de veículos de consciência, cada um vibrando em uma oitava diferente da substância cósmica. Temos sim o corpo físico, o Rupa, o instrumento mais denso, o mais exterior, o ponto de contato com o mundo material. Ancorado a ele, de forma indissociável durante a vida encarnada, temos o Linga Sharira, também conhecido como corpo etérico, duplo astral ou corpo vital,
o molde energético sutil que vitaliza e organiza o corpo físico, sendo o intermediário para a corrente de prana. Depois, encontramos prana propriamente dito, a energia vital universal, o sopro da vida que penetra e anima toda a estrutura, o princípio de vitalidade que flui do sol central e se manifesta em miríades de formas. Em seguida, em uma escala de maior sutileza, surge o Kama Rupa, o corpo dos desejos, das paixões, das emoções e dos impulsos animais, o centro de nossa natureza passional e senciente, a ponte entre o homem animal e o homem pensante. Acima deste, e interpenetrando-o, encontramos Manas, a mente, o princípio pensante, o intelecto, que se manifesta em dois aspectos distintos. Manas inferior, Kama Manas, a mente concreta, ligada aos sentidos físicos, ao raciocínio analítico e às experiências do mundo fenomênico, frequentemente colorida pelos desejos de Kama. E Manas superior, o Buddhi Manas, ou ego individualizado, a inteligência abstrata, o eu espiritual reencarnante, a sede da autoconsciência, da memória das vidas passadas e da intuição pura, o pensador imortal. Mais elevado ainda, temos Buddhi, a alma espiritual, o veículo da sabedoria divina, da intuição iluminada, do discernimento e do amor universal e incondicional, o princípio que nos conecta com a unidade da vida. E, no cume desta constituição setenária, brilhando como um sol interior, encontra-se Atma, o espírito puro, a mônada, a centelha divina individualizada, o absoluto imanente em cada ser, o nosso elo direto com o Logos universal, o Ser Supremo. A morte do corpo físico, portanto, é apenas o descarte do primeiro e mais exterior desses invólucros, o Stula Sharira, seguido pela gradual desintegração do Linga Sharira e a redistribuição do Prana. É como um viajante cósmico que, ao final de uma longa e árdua etapa de sua jornada, abandona uma vestimenta gasta, suja e rasgada para prosseguir com as vestes mais sutis e duradouras. A alma, o verdadeiro peregrino, o ego imortal composto pela tríade superior, Atma, Buddhi e a essência purificada e acumulada de Manas superior, se liberta desse casulo terreno, prosseguindo em sua odisseia evolutiva através dos planos internos. Imediatamente após o desligamento do cordão prateado que une o corpo físico aos princípios mais sutis e o consequente abandono do corpo denso e do seu duplo etérico, que se desintegram, retornando aos seus elementos primordiais, a consciência, ainda revestida pelos princípios kama-manásicos, o conjunto formado pelo corpo de desejos e pela mente inferior, carregado com as impressões da vida recém-finda, ingressa em um estado intermediário, uma espécie de antecâmara psíquica ou plano subjetivo que Blavatsky, seguindo as tradições orientais, denominou Kamaloka. Este não é de forma alguma um lugar físico com coordenadas espaciais, mas sim um estado de consciência, uma esfera vibratória, o mundo dos desejos ou a morada de Kama. Frequentemente, é comparado ao purgatório das tradições cristãs ocidentais ou ao bardo do budismo tibetano, mas possui nuances e características muito próprias dentro do sistema teosófico. É aqui, nesta esfera psíquica, que a alma, ou mais precisamente, a personalidade que acaba de desencarnar, com sua carga de pensamentos residuais, emoções não resolvidas e desejos insatisfeitos, permanece por um período variável, digerindo as experiências terrenas e se despojando gradualmente em um processo por vezes doloroso e confuso das paixões e apegos mais grosseiros que aprenderam à vida material. A duração e a intensidade da experiência no Kamaloka variam imensamente, sendo diretamente proporcionais à natureza da vida que foi vivida, à força e qualidade dos desejos cultivados, ao grau de materialismo e egoísmo, e inversamente à evolução espiritual e ao desapego alcançados pelo indivíduo durante sua encarnação. Então, o que os mortos, aqueles que cruzaram o limiar
estão fazendo agora, neste preciso instante em que respiramos e refletimos. Segundo os profundos e detalhados ensinamentos de Blavatsky e da teosofia que ela trouxe ao Ocidente, a resposta é extraordinariamente complexa e multifacetada, pois não existe uma única experiência post-mortem universalmente válida para todos. Seria um erro grosseiro imaginar um destino uniforme. Muitos, especialmente aqueles cujas vidas foram predominantemente dominadas por paixões intensas e descontroladas, por desejos materiais insaciáveis, por vícios arraigados, por ressentimentos profundos ou por apegos terrestres avassaladores a pessoas, lugares ou posses, permanecem por um tempo considerável, que pode parecer uma eternidade para eles, imersos nas camadas mais densas e turbulentas do Kamaloka. Eles estão, de certa forma, aprisionados em um loop, revivendo obsessivamente e, ao mesmo tempo, lutando para se despojar dessas energias psíquicas densas e viscosas que eles mesmos criaram e alimentaram. É um processo de purificação compulsória, onde a consciência, ainda muito identificada com a personalidade terrena, se debate para se libertar das escórias, dos resíduos tóxicos da existência física recém-concluída. Durante essa estadia no Kamaloka, a entidade desencarnada, ou melhor, o que resta da sua personalidade após a perda do corpo físico e do duplo etérico, é frequentemente descrita como um Kamarupa, literalmente uma forma de desejo. Este Kamarupa é uma espécie de sombra viva, um espectro psíquico, um resquício da personalidade que foi ainda impregnado com os pensamentos habituais, as emoções predominantes e os desejos mais fortes que marcaram sua última encarnação. É crucial entender que este Kamarupa não é o verdadeiro ego espiritual, a individualidade imortal, mas sim uma casca psíquica temporária, uma agregação de energias kamamanásicas inferiores que pode perdurar por algum tempo no Kamaloka, especialmente se foi excessivamente fortalecida por uma vida de intensa materialidade, sensualidade desregrada ou paixões violentas e egoístas. Esses Kamarupas, em certos casos, podem ser fortemente atraídos para a esfera psíquica da Terra, especialmente para lugares e pessoas com os quais tinham laços emocionais ou energéticos muito poderosos e não resolvidos, podendo, inclusive, influenciar sutilmente os vivos mais sensíveis ou vulneráveis. Por outro lado, existem aqueles seres que, após um período relativamente breve e menos penoso de purificação e desapego no Kamaloka, ou mesmo quase que diretamente para as almas mais evoluídas, puras e desapegadas, ascendem para um estado de consciência indescritivelmente beatífico e luminoso, conhecido como Devachan. O Devachan, termo sânscrito que pode ser traduzido como morada dos deuses ou terra feliz, é o céu interior da teosofia, um estado de felicidade subjetiva extremamente intensa, vívida e prolongada. Aqui, a alma, o ego imortal, Atma Buddhi Manas, livre das amarras do desejo inferior, recria e vivencia subjetivamente, com um realismo impressionante, suas experiências mais elevadas e puras, seus afetos mais nobres e altruístas, suas aspirações espirituais mais sublimes, tudo aquilo que de bom, belo e verdadeiro semeou e cultivou durante sua vida terrena. É um período de assimilação das experiências positivas, de colheita dos frutos do bom karma, um descanso feliz, restaurador e profundamente recompensador para a alma peregrina antes de seu retorno ao ciclo de encarnações. No Devachan, a consciência está imersa em um sonho de felicidade estática, um paraíso subjetivo construído a partir dos seus próprios conteúdos mentais e espirituais mais elevados, um roteiro escrito pelas suas melhores ações e pensamentos. É absolutamente crucial destacar, e Blavatsky o faz repetidamente, que o estado da consciência após a morte, tanto no Kamaloka quanto no Devachan, depende intrinsecamente, em duração,
intensidade e qualidade da vida que a alma levou na Terra. Os mortos não vivem a mesma experiência post-mortem. Aqueles que cultivaram a espiritualidade genuína, o amor altruísta e compassivo, o conhecimento superior, a busca pela verdade e a prática da virtude, terão um Devachan rico, expansivo e prolongado, repleto de significado e aprendizado anímico. Já aqueles que viveram predominantemente para os prazeres sensoriais efêmeros, para a satisfação dos desejos egoístas, para a acumulação material e para as paixões inferiores, terão uma experiência devachânica mais limitada, pálida e curta, e possivelmente um período mais longo, confuso e conturbado no Kama Loka, enfrentando seus próprios demônios interiores. Além disso, a teosofia sugere que alguns mortos, ou mais precisamente, os resquícios psíquicos que eles deixam para trás no Kama Loka, as cascas astrais ou Kama-rupas em processo de desintegração, podem continuar a exercer uma certa influência sobre os vivos, seja consciente ou, mais frequentemente, inconscientemente. Essas influências podem se manifestar como egregores, formas pensamento coletivas carregadas de emoção que pairam na atmosfera psíquica da Terra, alimentadas por grupos de pessoas. Obsessões sutis que afetam indivíduos predispostos ou até mesmo através de sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes e visões fugazes, especialmente se houver um forte laço emocional não resolvido ou uma sintonia vibracional significativa entre o desencarnado ou sua casca remanescente e o indivíduo vivo. É um campo vasto, complexo e frequentemente mal compreendido, onde as fronteiras entre os mundos se tornam perigosamente tênues e permeáveis. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Eles nos veem, eles nos escutam, quando clamamos por eles em nossa dor e saudade. Esta é talvez uma das questões mais prementes e angustiantes para aqueles que ficaram, para os que choram a perda de entes queridos e anseiam por um sinal, uma palavra, um conforto. A visão teosófica, sempre profunda e nuançada, aborda essa questão com extrema cautela, sabedoria e um realismo que pode, à primeira vista, parecer desanimador para alguns, mas que é, em última análise, libertador. A comunicação direta, consciente e significativa entre os vivos e os verdadeiros mortos, ou seja, com o ego espiritual imortal do desencarnado, no sentido de um diálogo claro, objetivo e inequívoco, é considerada possível em circunstâncias muito específicas e elevadas, mas extremamente rara e cercada de inúmeros perigos, equívocos e autoilusões. Para os mortos que estão imersos no estado de consciência do Devachan, a resposta geral é não, pelo menos não da forma como nossa imaginação popular anseia. Eles estão profundamente absortos em seu sonho de felicidade celestial, vivenciando um estado de êxtase subjetivo, assimilando as colheitas espirituais de sua vida passada. Sua consciência está completamente voltada para dentro, focada na elaboração e fruição de seus ideais mais puros e afetos mais nobres. Seriam como sonhadores imersos em um sono profundo e restaurador, que não são, e não devem ser, perturbados pelos ruídos e clamores do mundo exterior. Interromper esse processo sagrado de assimilação e descanso seria, na visão teosófica, não apenas inútil, mas também prejudicial e indesejável para a alma em seu repouso celestial, podendo abreviar seu período de felicidade e perturbar sua preparação para futuras experiências. Já aqueles que ainda permanecem nas esferas do Kama Loka, especialmente as entidades mais densas, apegadas aos assuntos e prazeres terrenos, ou aquelas que morreram de forma violenta e repentina, podem, sim, ter uma certa percepção do mundo dos vivos, embora essa percepção seja invariavelmente distorcida,
fragmentada e limitada pela sua própria condição vibracional e pelo véu de suas paixões e confusões. Eles podem ser magneticamente atraídos por pensamentos e emoções intensas emanadas pelos vivos, especialmente o luto excessivo e desesperado, a saudade egoísta que busca prendê-los, ou os desejos veementes de contato por parte de familiares e amigos. No entanto, essa percepção não é clara nem objetiva como a nossa. São mais como ecos psíquicos, reflexos distorcidos na água turva de suas próprias consciências, impressões sensoriais vagas e confusas. Blavatsky, de forma incisiva e veemente, alerta repetidamente sobre o perigo inerente às invocações indiscriminadas, às práticas necromânticas e às sessões mediúnicas que buscam contatar os mortos de forma leviana ou por mera curiosidade. Ela argumentava, com base nos ensinamentos dos mestres de sabedoria, que na vasta maioria dos casos, o que se contata em tais sessões não é o ego espiritual e imortal do desencarnado, que, como vimos, está ou em Devachan, inacessível a tais métodos, ou em um processo de transição e purificação para lá, também não interessado em tais contatos. O que se manifesta são, na verdade, as cascas astrais, shells, os kamarupas abandonados e em processo de desintegração no Kamaloka, ou pior ainda, elementais e outras entidades do plano astral inferior que se aproveitam da energia dos médiuns e dos participantes para se animarem e se passarem pelos entes queridos falecidos. Essas cascas são resíduos psíquicos, desprovidos da verdadeira consciência, do espírito imortal e do princípio búdico. Elas podem reter, como uma fita magnética, memórias fragmentadas, hábitos, trejeitos e características da personalidade que foi, e podem até mesmo se animar temporariamente pela vitalidade e pela força mental dos médiuns ou dos participantes da sessão, dando a ilusão convincente de uma comunicação autêntica e inteligente. No entanto, segundo Blavatsky, são entidades vazias, ecos do passado, marionetes psíquicas, e interagir com elas pode ser não apenas inútil e enganoso, mas também profundamente prejudicial, tanto para a saúde psíquica e espiritual dos vivos, podendo levar a obsessões, vampirismo energético e desequilíbrios, quanto para o processo natural de desintegração dessas sombras no Kamaloka, retardando sua dissolução e prolongando sua agonia artificial. A verdadeira comunicação espiritual, quando ocorre, se dá em níveis muito mais sutis, elevados e internos, geralmente de alma para alma, através da intuição pura, do amor incondicional que transcende os planos, de sonhos significativos ou de estados de consciência expandida, e não através de fenômenos mediúnicos que lidam com os estratos inferiores e frequentemente ilusórios da existência post-mortem. E qual é, afinal, o destino último de todo esse complexo e multifacetado processo pós-morte? Após o período de descanso, assimilação e êxtase subjetivo no Devachan, um período cuja duração, segundo os ensinamentos teosóficos, pode variar de alguns séculos a muitos milênios, dependendo do nosso cálculo de tempo terreno, e que é proporcional à quantidade de combustível espiritual acumulado na vida anterior. A alma, o ego imortal, o pensador, é gradualmente, mas inexoravelmente, atraída de volta à esfera da manifestação terrena. Ela não retorna por uma punição divina ou por um capricho do destino, mas por uma lei cósmica inerente ao seu próprio ser, pela necessidade intrínseca de contínuo aprendizado, de progressiva evolução e de esgotamento do karma acumulado. Este é o grandioso e fundamental ciclo da reencarnação, a pedra angular de muitas filosofias e religiões orientais e dos sistemas esotéricos. O ego, agora enriquecido pelas experiências da vida passada devidamente assimiladas e pelo repouso devachânico que lhe restaurou as forças, inicia uma nova jornada cíclica,
buscando novas experiências em um novo corpo físico, desenvolvendo novas faculdades latentes, resgatando débitos kármicos de existências anteriores e construindo méritos para o futuro. É o ciclo das existências, conhecido no Oriente como Samsara, a roda incessante e aparentemente interminável de nascimentos, mortes e renascimentos, através da qual a alma peregrina avança lentamente, mas seguramente, em sua longa e épica jornada de retorno à fonte divina, da qual emanou. Cada nova vida é uma nova oportunidade preciosa, uma nova sala de aula no vasto e complexo currículo da existência cósmica, uma nova chance de aprender, de amar, de servir e de se aperfeiçoar. A alma, o ego reencarnante, não retorna como a mesma personalidade que foi, pois a personalidade, com seu nome, suas memórias detalhadas, seus gostos e aversões específicos, é transitória, um conjunto de características moldadas por uma única encarnação e que se dissolve em seus componentes após a morte. O que retorna é o princípio individualizado e imortal, o eu superior, a essência do mana superior unida a Buddhi e Atma, que se reveste de novos corpos, físico, etérico, astral, mental inferior, adequados às necessidades de sua nova experiência no palco do mundo, em uma nova família, cultura e circunstâncias, escolhidas ou atraídas pelas leis do karma. Assim, a frase aparentemente simples, "os mortos de hoje são os vivos de amanhã", assume uma profundidade imensa, enfatizando um ciclo contínuo e ininterrupto, uma espiral ascendente de evolução, onde a morte não é uma aniquilação temível, mas uma porta para a renovação, uma pausa necessária e restauradora antes do reinício da jornada evolutiva. Não há perda real no universo, apenas transformação incessante. Não há fim definitivo para a consciência, apenas transição dentro de um processo eterno de aprendizado, crescimento e desdobramento espiritual. A alma, em sua essência divina e imortal, é indestrutível, e sua peregrinação através dos mundos e dos estados de consciência é o meio pelo qual ela desdobra suas potencialidades divinas latentes, acumulando sabedoria e compaixão, até que finalmente, após incontáveis eras, alcance a libertação final do ciclo de renascimentos, o nirvana, o moksha, e se una conscientemente, em plena realização, ao absoluto, a consciência cósmica una. Se os mortos, como acabamos de explorar, continuam em um processo dinâmico e significativo de transformação, de purificação no Kamaloka, de êxtase subjetivo e assimilação no Devachan e, eventualmente, de preparação para um novo e necessário mergulho na matéria através da reencarnação, o que estamos nós, os temporariamente vivos, fazendo com nossa vida agora, neste instante fugaz entre dois mistérios? Esta reflexão é não apenas inevitável, mas profundamente transformadora, se permitirmos que ela penetre as camadas superficiais da nossa consciência cotidiana. Cada pensamento que nutrimos, cada emoção que sentimos e expressamos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que realizamos ou deixamos de realizar nesta existência terrena, não apenas molda nosso presente imediato e nosso caráter, mas também tece, fio a fio, os padrões complexos do nosso futuro post-mortem, a qualidade e duração da nossa experiência no Kamaloka e no Devachan e, crucialmente, as circunstâncias e tendências das nossas futuras encarnações. Como Blavatsky, inspirada nos antigos mestres de sabedoria, e como os sábios iluminados de todos os tempos e tradições nos lembram incansavelmente, a vida e a morte não são opostos antagônicos, mas duas faces inseparáveis da mesma moeda cósmica, duas fases de um mesmo ciclo eterno, interligadas e interdependentes de maneiras profundas. O propósito da vida, sob essa ótica esotérica e profundamente espiritual, transcende imensamente a mera busca por prazeres sensoriais efêmeros, a acumulação de riquezas materiais ou a conquista de reconhecimento social passageiro.
É, em sua essência mais profunda, um chamado insistente ao despertar da consciência adormecida, ao cultivo diligente das virtudes cardeais: amor, sabedoria, verdade, justiça, compaixão, a expansão progressiva do amor altruísta e da sabedoria intuitiva, a compreensão experiencial da nossa natureza divina intrínseca e do nosso papel único e insubstituível no grande e harmonioso esquema universal. A morte, então, despida de seus trajes lúgubres e temíveis, deixa de ser um espectro paralisante para se revelar como uma passagem natural e necessária, um rito de transição sagrado que nos impulsiona para novas e mais amplas fases da nossa evolução eterna. Morrer é apenas e tão somente acordar em outra sala, talvez mais luminosa, talvez mais desafiadora, do imenso e multifacetado templo universal da existência. Uma sala cujas características, beleza e oportunidades dependerão em grande medida da forma como vivemos, aprendemos, amamos e construímos nosso ser interior enquanto estivemos na sala anterior. Esta vida terrena e os mortos, aqueles que amamos e que partiram antes de nós, talvez estejam agora mesmo sonhando seus sonhos mais doces e merecidos nas paisagens subjetivas do Devachan, aguardando com serena expectativa o momento cósmico de retornar com renovado vigor e propósito. Talvez alguns, ainda poucos, estejam pairando nas brumas densas e confusas do Kamaloka, lutando bravamente para se libertar dos últimos grilhões psíquicos que os prendem às ilusões terrenas. E outros, muitos outros, quem sabe, já estejam caminhando de novo entre nós, disfarçados na inocência de crianças cheias de promessas e potencialidades, prontas para reescrever suas histórias, para continuar a eterna e sagrada dança da vida, da morte e do renascimento, impulsionados pela sede inextinguível de experiência e pela ânsia de perfeição. Você que me escuta agora, já sentiu, em algum momento de silêncio e introspecção, a presença sutil e quase imperceptível de alguém que partiu deste plano físico? Um conforto inexplicável que aqueceu seu coração em meio à dor, um aroma familiar que surgiu do nada, uma intuição clara que guiou seus passos. Já teve sonhos extraordinariamente vívidos, mensagens simbólicas e enigmáticas, ou sinais misteriosos e sincronicidades que pareciam vir de uma fonte além do véu denso da matéria. A conexão entre os mundos, embora intrinsecamente complexa e frequentemente mal interpretada, pode sim se manifestar de formas inesperadas e profundamente pessoais para aqueles cujos corações estão abertos, cujas mentes buscam com sinceridade compreender os mistérios mais profundos da existência e cuja sensibilidade psíquica está minimamente desperta. Convido você a refletir sobre suas próprias experiências, a compartilhar suas intuições e seus questionamentos. Comente aqui, se sentir o chamado, sua vivência particular, e se esta mensagem profunda e extensa tocou sua alma de alguma forma. Se ressoou com sua busca interior por respostas espirituais, ou se trouxe algum consolo à sua saudade e ao seu anseio por significado, compartilhe-a generosamente com quem também sente essa falta, com quem também busca essa luz, com quem também anseia por uma compreensão mais vasta e libertadora do mistério da vida e da morte. Pois, no final das contas, como os grandes iniciados nos asseguram, a morte não é, de forma alguma, o contrário da vida. A morte, tal como a percebemos com nossos sentidos limitados, é apenas o oposto do nascimento físico, o outro portal do ciclo. A vida una, a consciência cósmica que pulsa em cada átomo do universo. Essa sim, essa é verdadeiramente, inquestionavelmente e gloriosamente eterna. Se ficou comigo até aqui, escreva 100% nos comentários. E não esqueçam, estou sempre observando vocês.